Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome do Senhor Jesus, pela convicção e direção do seu Santo e Bom Espírito. O tema do estudo que trago para apresentar-vos é um tema de urgência e de grande importância para a compreensão de todos nós, adventistas do sétimo dia. Isso mesmo. O título do nosso estudo é esse que está na tela. A rejeição completa ou parcial dos testemunhos do Espírito de Deus, dado através da irmã Ellen White, será uma prova do falso e o verdadeiro adventista do sétimo dia no conflito interno, sim, no conflito dentro do nosso povo. Se você, meu irmão, minha irmã, quer entender essa declaração, fique até o final. Fique até o final. Esse é um convite que eu faço em nome do Senhor Jesus. E peço que o teu coração examine tudo que será apresentado com o espírito humilde e dócil, desejoso de aprender o que é a verdade em Cristo Jesus. Pois bem, o primeiro texto que vamos ler ele se encontra no livro Testemunho Seleto 2. E a palavra de Deus nos diz assim: não são só os que abertamente rejeitam os testemunhos ou que alimentam dúvidas ao seu respeito que se encontram em terreno perigoso. Não somente esses. Desconsiderar a luz dos testemunhos do Espírito de Deus equivale a rejeitá-la. O que isso quer nos dizer? O que seria desconsiderar? É não considerar, é não amar, é não ter alegria em ler esses testemunhos, é não dedicar tempo para ler esses testemunhos, mesmo que esses testemunhos venham a reprovar, advertir e condenar os nossos hábitos, as nossas práticas, os nossos costumes que Satanás inventou para esta época, para esta geração. Isso é desconsiderar, é não considerar esse amor de Deus em nos dar esses testemunhos. Esses se encontram também em terreno perigoso. Não é uma desconsideração aberta, dizer que não acredita, né, que é falso. Não é isso. Satanás trabalha, né, de várias maneiras. Vamos ver os textos que serão apresentados, que não é somente as pessoas que rejeitam abertamente por todo, né, os testemunhos, como alguns estão fazendo, saindo da igreja e combatendo a fé adventista. O pior engano, né, e a pior arma de Satanás dentro da igreja são aqueles que estão dentro da igreja, que dizem crer no dom profético, mas rejeitam partes e criam dúvida na mente das pessoas com respeito a alguns testemunhos, que condenam seus hábitos. Esses são os mais perigosos dentro do nosso povo. É por isso que em um testemunho, o Espírito de Deus diz: temei mais os de dentro do que os de fora. Continuando o texto. Muitos estão agindo em oposição direta à luz que Deus deu ao seu povo, por intermédio da sua profeta. Porque não leem os livros que contêm a luz e o conhecimento sobre a forma de admoestação, repreensões e advertência. É por isso que muitos não querem ler.
Então, quando alguns começam a ler esses testemunhos dentro das igrejas, se levantam homens tentando combater, dizendo que não é bem assim, que nós somos fanáticos, que nós somos perfeccionistas. É o que está acontecendo. Esse é o conflito interno. Continuando. A luz tão preciosa, emanada do trono divino, é posta debaixo do alqueire. Deus tornará seu povo responsável por essa negligência, desconsideração. Temos de dar conta de cada raio de luz contido nesses testemunhos que fez incidir em nossa vereda. Quer tenha sido usado para o nosso progresso nas coisas divinas, quer rejeitado porque fosse mais cômodo seguir as próprias inclinações. Seremos julgados, seremos cobrados por cada raio de luz que deixamos de apreciar, de amar, porque essa luz mostrava alguma treva, alguma trave, em nossos olhos, em nossas vidas, nos hábitos, no comer, no beber, no vestir, no falar, no se comportar ou qualquer outra coisa. Seremos cobrados, como adventista do sétimo dia. Assim como aqueles que estão em outras igrejas serão cobrados pela luz que Deus fez incidir em sua mente. Continuando, mais um texto. Irmãos, as referências dos textos sempre estarão abaixo nessas cores, preto e branca, ok? Se eu não ler a citação, vocês podem estar acompanhando. O texto diz: os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade para este tempo, a verdade presente, e se uniram à igreja adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Ou seja, entraram no adventismo dizendo: não, nós guardamos os mandamentos, eu já guardo o sábado, eu sou o povo de Deus, eu guardo os mandamentos de Deus. Não sabendo essas pessoas que os mandamentos de Deus são vastíssimos, como o próprio Espírito de Profecia diz, são vastíssimos, incluindo toda a reforma contida na verdade presente. Mas eles dizem, como judeus, outrora, somos o povo de Deus, a nação eleita, nós guardamos, nós temos a lei de Deus, quando na verdade estavam negligenciando muitos pontos, dos atributos de Deus. É o que acontece hoje. O engano que foi lá atrás é hoje. Nada é novo debaixo do sol. O que foi lá atrás é o que está acontecendo hoje, claramente, para aqueles que buscam ver as coisas como elas são. Não tapar o sol com a peneira, como muitos estão fazendo. Mais um texto, Materiais de 1888. Se aqueles que tiveram grande luz, adventistas do sétimo dia, não têm fé e obediência correspondente a toda essa luz, logo se tornam levedados com a apostasia predominante. E nem se dão conta, que é o pior, Outro espírito os controla. Conquanto hajam sido exaltados até os céus em termos de oportunidade e privilégio de conhecer toda a luz para este tempo presente, estão numa condição pior do que os mais zelosos defensores do erro.
É sério ou não é? Mais um texto. Serviço Cristão é o livro. É uma solene declaração que faço à Igreja Adventista do Sétimo Dia, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, milhões, mais de 20 milhões, está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Por que estarão assim? Porque negligenciaram qualquer ponto, qualquer luz dos testemunhos de Deus, e Deus não os abençoará nos últimos dias. Deixarão as trevas solto sobre o controle do engano. Por quê? Porque não amaram a verdade dentro do povo que professavam seguir. É por isso que serão deixados às trevas, ao engano. E continuarão, porque muitos continuarão na sua forma de piedade, achando que estão com Deus, quando na verdade estão sendo guiados por Satanás. Ficaram cegos ao ponto de não ver que estão sob o controle do inimigo, do astuto inimigo. Por quê? Porque não alimentaram, não consideraram, não amaram, não se alegraram na luz do Espírito de profecia. Continuando, mais um texto, Mensagens Escolhidas 3. A palavra de Deus diz: o inimigo tem envidado seus magistrais esforços. Para o quê? Para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Essa é a obra dele. Essa é a obra dele. Se ele sabe que Deus tem uma igreja que recebeu verdades solenes, que purificaria, que guardaria seu povo dos enganos, automaticamente todo o trabalho que ele vai fazer é em cima desse povo. E nós vimos aí o povo dormindo, só o povo de Deus, guardamos os mandamentos de Deus, iludidos. Falo isso com amor e temor no Senhor, desejando que haja despertamento. Iludidos. Despertem do sono da morte, do vale de Ezequiel. E busquem o conhecimento de Deus em toda luz, Desejem isso, busquem isso, e certamente Deus os recompensará. E isso é exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dá atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda espécie. É o que temos visto, principalmente na teologia atual, que a grande maioria ama com uma glória, exaltando a teologia como algo, que o salvará de todo engano. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sobre o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Por que as pessoas rejeitam os testemunhos do Espírito de Deus? Aí argumenta: não, isso aí é coisa da irmã Ellen White, não foi Deus que falou. Isso aí é conselhos dela. Iludidos, não caia na lábia desses iludidos por Satanás. São iludidos por Satanás.
incoerentes, adventistas incoerentes, que tem levedado uma apostasia, tem causado uma apostasia dentro do nosso povo, em rebelião contra os testemunhos. Quando não é completamente, é parcialmente. Tanto completo como parcial é obra de Satanás. E vamos ver isso nos testemunhos. Vamos ver isso nos testemunhos. Eles rejeitam os testemunhos, seja completamente ou parcialmente, por causa das advertências, da condenação que esses testemunhos lançam sobre seus hábitos, seus costumes, seja no comer, no beber, no vestir, no falar, no se comportar. É por isso que os testemunhos são rejeitados. Não são amados, não são considerados como Deus desejaria que fosse. Todos pagarão por essa negligência, por essa desconsideração. Aconselho a ti, meu irmão, minha irmã, que não caia dentro dessa classe, que é a grande maioria. A grande maioria será iludido, seja em nível maior ou menor, em rejeição aos testemunhos. Mais um texto, Mensagens Escolhidas, diz: o último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Essa é a obra. Essa é a obra. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente, de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades. Quem são essas instrumentalidades? Homens doutos, intelectuais, que ele tem o maior alcance sobre pessoas. É esses que ele engana para fazer essa obra infernal dentro do nosso povo, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Continua. Testemunho certo 2. Satanás tem a habilidade em sugerir dúvidas na mente e inventar objeções, argumentos contra o testemunho que Deus envia. E muitos consideram uma virtude. Muitos consideram uma virtude e indício de inteligência. O mostrar-se descrente, duvidar e argumentar é um indício de inteligência para eles. Iludidos. Iludidos. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não se propõe fazer desaparecer toda ocasião para a incredulidade contra os testemunhos do seu Espírito, dado através da profeta que ele escolheu, sim, que ele escolheu. Goste você ou não. Se não está bom seguir esse povo, vá para outro povo. Mas não seja incoerente. Não seja um artifício de Satanás, um instrumento de Satanás. Continua. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas, com espírito humilde e susceptível ao ensino. E todos devem julgar pela força dessas mesmas evidências. Quais são essas evidências? Eu creio que a irmã Ellen White recebeu o dom profético. Mas isso aqui não. Esse testemunho aqui que fala sobre o meu hábito, o meu costume, não, isso aqui não. Isso aqui ela é só um conselho, né? Não é um princípio de Deus, né? Não é uma doutrina, né, que eu deva crer e obedecer, né? Iludido. Esses são todos iludidos por Satanás. Não vá no caminho dessa classe. Não vá, meu irmão e minha irmã, no caminho dessa classe numerosa. Não vá. Mais um texto.
Há alguns crentes professos adventistas do sétimo dia que aceitam certas partes. Olha lá, que aceitam certas partes. Não, eu sou adventista, eu creio no profético, creio. Aceitam certas partes dos testemunhos como mensagem, como a voz de Deus para eles. Ao passo que rejeitam as partes que condenam suas condescendências favoritas. Comer, beber, vestir, falar, se comportar, conversas. São esses. O que acontecerá com esses? A nossa consciência sabe. O Espírito está falando na minha consciência e na tua consciência. O que vai acontecer com esses que usam o nome adventista? Nenhuma pessoa que está lá fora será julgado pelos testemunhos. Mas aqueles que aceitaram o nome adventista, a fé, a profissão de fé adventista, certamente terá que responder por cada raio de luz. Sim, que conheceu ou que poderia conhecer. E por falta de dedicar tempo para o estudo, deixou de conhecer. Continua. Tais pessoas militam contra seu próprio bem-estar e contra o bem-estar da igreja. É essencial que andemos, obedecemos à luz enquanto temos luz, oportunidade. Porque Deus está retirando, está dando ordem aos seus anjos, deixai-os entregue aos seus ídolos. E diz que os anjos pegam a luz de Deus e vai em busca de outros que amam, que estão em busca, que tem sede e fome de luz. Continuamos. Espero que essas palavras sejam torcidas, ou seja, a irmã Eli falando, espero que as palavras dadas através dos testemunhos sejam torcidas e deturpadas pelos descrentes. E isso não constitui uma surpresa para mim, os descrentes, os de lá de fora. Mas isso de meus irmãos adventistas do sétimo dia, que estão familiarizados com a minha missão, dom profético, profeta, e com a minha obra, dentro do povo adventista do sétimo dia, menosprezarem a mensagem que Deus me incumbiu de transmitir, entristece seu espírito. É desalentador para mim que eles escolham certas partes como dom profético dos testemunhos que lhe agradam, ao fim de usá-las para justificar seu próprio procedimento, dando a impressão que aceitam essa parte como a voz de Deus. E, então, quando chegam outros testemunhos sobre eles, por alguns irmãos chamados fanáticos, perfeccionistas, que repreende sua conduta, quando são proferidas palavras que não coincidem com as suas opiniões e critérios, eles desonram a obra de Deus, dizendo eles, isto nós não aceitamos, pois é apenas a opinião da irmã White, a americana, a escritora americana, como alguns dizem. E não é melhor esses testemunhos dela, que repreende nossa conduta, não é melhor do que a minha opinião ou a de qualquer outra pessoa.
Alguns não falam isso aqui abertamente, mas interiormente é o que eles falam. Esses são os piores, que devagarinho, sorrateiramente, eles vão fermentando o bolo. Fermentando o bolo adventista. Cuida, cuida. Outro testemunho, conselho para a igreja. O testemunho da testemunha Jesus Cristo não foi atendido nem pela metade da igreja. Esse é o primeiro parágrafo. Vamos continuar. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Quem você acha que vai aceitar a verdade nos últimos dias? É muitos que estão lá fora. Homens sinceros, mulheres sinceras, que estão clamando por luz, mesmo que essa luz venha e mostre seus pecados, eles estão buscando, desejando. São esses. Existe testemunho que diz isso, que são esses que aceitarão a luz. A grande maioria, assim como os judeus no tempo de Jesus, rejeitará a mensagem que Deus enviou a eles. Vai acontecer a mesma coisa. Esse testemunho tem que realizar arrependimento profundo. E todos os que de fato o receberem com alegria, com amor, com consideração, obedecer-lhe-ão e serão purificados dos seus hábitos, práticas, costumes, pecados, defeitos, erros, para a honra e glória de Deus. Continua, testemunho seleto 1. Em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira Jesus Cristo não cumpriu o desígnio de Deus na grande maioria. É o contexto. O povo continua sonolento em seus pecados, dormindo. Laodiceia. Continuam a se dizer ricos e que não necessitam de nada. Muitos indagam, olha só, muitos, sempre muitos indagam. Por que são feitas tantas reprovações contra nós? Por que nos acusam continuamente os testemunhos do Espírito de profecia, de desvios da fé e de ofensivos pecados? Por quê? Nós amamos a verdade. Nós amamos a verdade. Amam mesmo? Parcialmente? Em algumas partes? Ou completamente? Estamos prosperando. Muitas igrejas, né? Estamos prosperando, estamos crescendo como povo. Então por que esses testemunhos falando isso de nós? Não é para mim. Nós temos necessidade, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Essa é a voz, seja falada ou interiormente. Tanto a falada como interiormente será cobrada no juízo de Deus. Todos serão cobrados. Isaías 4:1 diz: e 7 mulheres, igrejas, aplicação para Laodiceia, instituição geral de 27º dia atual. Naquele dia lançarão mão de um homem, quem ele? A testemunha verdadeira, Jesus Cristo, dizendo: nós comeremos do nosso pão, estamos crescendo, estamos prosperando, e nos vestiremos com as nossas próprias vestes, nossa própria mão. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, mas não nos repreenda. Não nos envie esses testemunhos de repreensão. É isso que está acontecendo. O profeta Isaías profetizou.
nos últimos dias, todas as igrejas se apostataram, todas as instituições, mas sempre Deus levantou um povinho, poucos, dentro da grande multidão, para repreender a instituição, para repreender os erros, os pecados, as doutrinas falsas. Sim, a irmã Ellen profetizou. Depois que ela morresse, mudanças viriam, mudanças doutrinárias. Ela chamou isso de apostasia ômega. Não só rejeição, mas de adulteração das verdades, das doutrinas estabelecidas durante 50 anos do ministério dela e dos pioneiros. Eventos finais. A igreja está na condição laodiceana. Sim, a 7ª igreja, a nossa igreja, a instituição. A presença de Deus não está no meio dela, como a voz de Deus na associação geral. A própria associação geral se está corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. Ah, mas aqui foi no tempo dela. Não, hoje também. Nem tente se desviar da realidade. Para cima de mim, não. Para cima da grande multidão, com certeza vai colar. Mas para cima dos verdadeiros que estão vigilantes, isso não cola. Testemunho 3 diz: foi mostrado que o testemunho incisivo, direto, que aponta erro, pecado, defeito, hábitos, costumes, para existir na igreja. Precisava existir na igreja. Apenas isso corresponderá à mensagem aos laodiceanos. Erros precisam ser reprovados. O pecado precisa ser chamado pecado. E a iniquidade deve ser enfrentada de modo pronto e decisivo, e afastada de nós como um povo. Se não quisermos sermos visitados pelas pragas de Deus. Tenho estado temerosa de que muitos assumiriam uma posição de dúvida. Muitos assumiriam uma posição de dúvida e de incerteza. E na minha solicitude por vossas almas, desejaria admoestar-vos. Quantos darão ouvidos à advertência? Quantos? Quantos? Pergunta. Segundo reputais agora os testemunhos, seja completo ou parcial, sente-vos-eis em perfeita liberdade para fazer. Caso fosse dado algum que cruzasse os vossos caminhos, corrigindo os vossos erros, de aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Aquilo, porém, que menos estiverdes inclinados a aceitar nos testemunhos, é justamente o de que mais necessidade tendes. Mais um texto, grande conflito. É plano de Satanás levar para a igreja elementos insinceros, não regenerados, que incentivarão a dúvida e a incredulidade, tanto lá fora como dentro da nossa, estorvando a todos os que desejam ver a obra de Deus progredir e com ela queiram avançar. Muitos, mais uma vez, muitos que não têm fé verdadeira em Deus e em sua palavra, como um todo e não em partes, concordam com certos princípios da verdade e passam por cristãos, passam por adventistas, piedosos, e assim estão aptos para introduzir seus erros como doutrinas das Escrituras. Temei mais os de dentro do que os de fora. Testemunho seleto. A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professam crer na verdade presente. A maior parte dos adventistas são professos mornos, tendo o nome, mas faltando-lhes o zelo.
não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o eu, para o próprio eu, e praticar exatamente os princípios de sua fé. Não praticam, não querem praticar exatamente os princípios de sua fé, ou seja, como todo raio de luz, e não apenas partes. A verdadeira fé consiste em fazer exatamente o que Deus ordenou e não produzir o que ele não indicou. Essa é a verdadeira fé. Os que satisfazem em todos os pontos contidos nos testemunhos do Espírito de profecia, da Bíblia e dos testemunhos do Espírito de profecia, e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôndia, estando assim aptos para dar o alto clamor e serem transladados para o céu. Continua, Atos dos Apóstolos é o livro. A razão por que muitos adventistas nesta época não fazem maiores progressos na vida religiosa é que interpretam a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer, ou seja, aceitam partes da palavra de Deus e negam outras. Presumem estar em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade estão seguindo seus próprios desejos. Ou seja, negando partes dos testemunhos que condenam seus desejos pecaminosos, seus hábitos. Esses não têm conflito com o eu. Agora outra classe, olha só. Há outros que, por algum tempo, são bem-sucedidos na luta contra seus desejos egoístas, por prazeres e comodidades. São sinceros e fervorosos, mas cansam-se do contínuo esforço do morrer a cada dia, aceitando todo testemunho, cada raio de luz nos testemunhos. É isso. Da incessante labuta, a indolência parece convidativa sobre eles, repulsiva à morte do eu. Fecham os olhos sonolentos e caem sob a tentação em vez de resistir-lhe. E começam a argumentar, esse testemunho não. Isso aí é coisa da irmã Ellen White. Isso aí é coisa humana. Não é maior do que a minha palavra ou de qualquer outra pessoa. Pessoas que são, aqui, ó, sinceras e fervorosas. Por algum tempo, eles são bem-sucedidos. Aceitam, né, os testemunhos, os princípios da verdade em alguns pontos, mas quando chegam em outros pontos, rejeitam, fecham os olhos sonolentos, não resistem às tentações e continuam sua vida, né, aparentemente piedosa. Não escrevo um só artigo na revista expressando meramente minhas próprias ideias. Eles são o que Deus expôs diante de mim em visão, seja da noite ou do dia, os preciosos raios de luz procedentes do seu trono. Quando serve ao vosso desígnio, tratais os testemunhos como se neles cresces, né? Citando trechos dele para reforçar qualquer declaração em que desejais prevalecer. É o que acontece. Como é, porém, quando o esclarecimento é dado para corrigir-vos os seus erros no comer, no beber, no falar, no se comportar, aceitais a luz? Aceitais a luz? Aceitais a luz? Aceito a luz, eu? Quando os testemunhos falam contrariamente às vossas ideias,
então os tratais com desprezo. Tá entendendo? O texto lá em cima que lemos aqui, ó. Desconsiderar equivale a rejeitar? Tá aí. É isso aqui. Tratais com desprezo o testemunho que fala, que condena, é por isso que é rejeitado. É aceito por algum tempo, né? Quando a pessoa entra ali com aquele amor, mas logo o amor vai se esfriando, e é o que vai acontecer nos últimos dias. O amor vai se esfriar de quase todos. Que amor é esse? Amor aos princípios da verdade, aos testemunhos do Espírito de profecia também, como o povo adventista. O amor se esfriará de quase todo, mas aquele que perseverar, obedecendo, amando todo o raio de luz dos testemunhos, esse será salvo. Amém. Glória a Deus. Busquemos por estar dentro dessa classe. Tenho minha obra a fazer, enfrentar os falsos conceitos dos que só supõem estar em condições de dizer o que é um testemunho de Deus e o que é a produção humana. Se aqueles que têm realizado essa obra continuarem nesse rumo, agentes satânicos farão a escolha por eles. Muitos estão nessa condição. Atente, atente, atente que o conflito é sério dentro do nosso povo. Muitas vezes o adventista fica olhando lá para fora. Ah, as igrejas caídas, Babilônia, estão em erros. Nós somos o povo que guarda os mandamentos. Quando, na verdade, não se atenta para a movimentação de Satanás dentro do povo que ele sabe que tem a verdade, que repreenderá, que será uma repreensão e purificação para aqueles que irão obedecer. Ele sabe disso e está trabalhando mais do que qualquer outro lugar. Os que têm ajudado as pessoas a sentirem-se livres para especificar o que é de Deus nos testemunhos e o que são palavras não inspiradas da irmã White, verificarão que estão auxiliando o diabo em sua obra de engano. Seria bom que fosse isso feito antes do tempo da graça, porque muitos vão ver esse erro quando as pragas estiverem caindo sobre seus lombos. Infelizmente, há alguém detrás de mim, e é o Senhor, o qual inspirou a mensagem que agora rejeitais, porque condena seus erros, seus hábitos, e desprezais e desonrais a ele mesmo. Tentando a Deus, enervastes a vós mesmos, e o resultado tem sido confusão e cegueira mental dentro do nosso povo. É o que temos visto. É o que temos visto. Mas a mensagem é: não, paz, segurança. Dos cães mudos. Dos cães mudos. Eles não gostam de pregar a verdade como ela é. Eles não gostam de ser questionado pelas ovelhas cegas. Alguns expressam sua opinião que o testemunho da irmã White não é digno de confiança. Isso é tudo o que algumas pessoas não consagradas desejam. Realmente. Os testemunhos de reprovação têm frustrado sua vaidade, o orgulho, mas se elas se atravessem, iriam ao limite da moda e no orgulho. Deus dará a todos estes uma oportunidade de se revelarem e de se desenvolver seu verdadeiro caráter. E, para justificar sua conduta carnal e amante de facilidade, vocês duvidam que os testemunhos provenham de Deus.
Se os irmãos obedecessem a seus ensinos, contidos nesses testemunhos como um todo, estariam certos de que sua origem divina, de que suas origens eram divinas. Lembrem-se, a incredulidade de vocês não afeta a sua autenticidade. Se eles são de Deus, permanecerão como estão permanecendo. Tende discorrido sobre as questões da maneira como as encarás, a saber, que as comunicações da irmã White não são todas do Senhor, mas uma parte. É seu próprio pensamento, seu próprio critério, o qual não é melhor do que o critério e as ideias de qualquer outra pessoa. Estão entendendo? Este é um dos ganchos de Satanás para pendurar vossas dúvidas, a fim de enganar vossa alma e as almas de outros que ousarem traçar uma linha divisória nesta questão e dizer: esta parte que me apraz é de Deus, mas aquela parte que indica e condena meu procedimento é exclusivamente da irmã White e não traz o cunho sagrado. Percebem o que está acontecendo? Presta atenção. Presta atenção. Dentro das igrejas, todas, desse modo rejeitastes virtualmente a totalidade das mensagens que Deus, em seu terno e compassivo amor, vos enviou para livrar-nos da ruína moral. E estão rejeitando o amor de Deus. E aqueles que não amaram o amor da verdade serão enganados. Amarão o engano. Mais um texto. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja, a grande maioria, deseja que se lhes fale coisas agradáveis. E a verdade clara e pura não é aceita pela grande maioria. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã e pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apostata. Não podiam conter-se de pregar as claras afirmações das Escrituras Sagradas, doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar. Sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles falavam, sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. 2 Timóteo diz que pregue a palavra, instes a tempo ou fora de tempo, reprove, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, e já é, em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra como todo raio de luz da verdade presente, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, pregadores, líderes, pastores adventistas, falsos, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas desses mestres. Ezequiel 2. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, adventista do sétimo dia, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim, contra os meus testemunhos, contra a testemunha verdadeira. Eles e seus pais têm transgredido contra mim
e dizem que não transgridem, que são os guardadores dos meus mandamentos, na sua presunção e ilusão, até o dia de hoje, porque eles são filhos impudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, irmã Ellen White, e aqueles que aceitam os testemunhos. E tu lhes dirás, Elias, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles, irmã Ellen White. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habite entre escorpiões. Não tema as suas palavras, nem te assuste com os seus olhares, embora seja uma casa rebelde. E tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti, não seja rebelde como eles, se rebelando contra os meus testemunhos, como a casa rebelde, mas abre a tua boca e come o que eu te dou e transmita para eles. Maranata, o Senhor logo vem. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, no meio adventista, que não receberão na testa o selo do Deus, a aprovação. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade do seu mestre nos testemunhos, compreenderam todos os pontos da nossa fé, mas não obedeceram à luz, não corresponderam a toda a luz que Deus colocou sobre eles. Notai cuidadosamente este ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja adventista do sétimo dia. Cristo diz o seguinte daqueles adventistas do sétimo dia, que se ufana de sua luz, mas não obedecem, não correspondem à luz que foi colocada sobre eles. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência a privilégios, será abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje. Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial, a fim de usar as vestes de vingança e derramar sua ira em juízo sobre aqueles que não corresponderam à luz que Deus lhe deu. Sua profissão de fé só lhes causará maior angústia e será maior o seu castigo, porque souberam sua vontade em todos os pontos e não fizeram. Essa é a mensagem, meus irmãos, para nós, que Deus tenha de misericórdia de todos nós, desperte-nos desse sono, dessa ilusão e nos conduza à compreensão da sua maravilhosa luz, para que os nossos pecados, os nossos hábitos, os nossos defeitos sejam apresentados, para que os mesmos sejam confessados em seu nome e abandonado pela fé e obediência perfeita a todo raio de luz. Amém? Amém.